mais do Embu no século XX, né? Que eu já falei um pouco sobre a Feira de Artes e tal, mas o Embu no século XX tem coisas bem interessantes, né? Ali 1917 por aí, chegaram no Embu os japoneses. E em 32 foi fundada aqui uma escola rural atrás do Santa Clara. Na época chamava-se de Ressaca, mas entrando pela BR-116 do Santa Clara, você vai sair no antigo convento das freiras, que eles falam, que lá funcionava uma organização religiosa, mas em 1932 ela foi, né, comprada e os japoneses passaram a trabalhar lá e construíram lá a escola japonesa. A escola recebia japoneses de todo o Brasil para ensinar técnicas agrícolas. As pessoas acham que o japonês é natural para ele a agricultura, mas não é assim. Muitos dos japoneses que vinham para o Brasil, eles eram urbanos, pessoas que não tinham emprego e tal, e muitos não sabiam a lida com a roça, não sabiam lidar com a agricultura, outros sabiam. E aí a escola rural do Embu, de 1932 para cá, ela passou a formar os imigrantes. Então, não necessariamente os que se assentaram no Embu, em 12, 13 assentamentos, e lá chamava na época Fazenda Santa Emília, não confundir com o Jardim Santa Emília na periferia do Embu, mas é lá na região da Ressaca, Santa Clara, que era a Fazenda Santa Emília. E aí, um cara chamado Bruno Lobo, que foi até perseguido pelo governo Vargas, porque diziam que ele era um agente de outro país na época da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o Bruno Lobo aprendeu o japonês de tanto que ele gostava da cultura japonesa. Ele era um brasileiro, né? E aí ele escreveu esse livrinho em 1932, muito bonito, chamado De Japonês a Brasileiro. Tem coisas em japonês escritas aqui. É uma imagem do Monte Fuji no Japão, que eu tive a alegria de conhecer, né? E o Bruno Lobo faz esse livro e dentro dele tem fotos e informações sobre a primeira colônia japonesa do Embu, né? Que era o loteamento que eles fizeram com lotes para atividade rural de pequeno porte, que é o chamado Cinturão Verde de São Paulo, que hoje se tem um CEAGESP, se tem um grande comércio de frutas, legumes, verduras, batata, cebola. Começou, né, com a imigração japonesa, que produziu tomate, cebola, alface, todas as hortaliças. Os japoneses desenvolveram muito aqui na região, Mogi das Cruzes, Itapecerica, Embu e várias cidades da Grande São Paulo, Mauá. Então começa aqui a escola rural de todo o país. E a imigração japonesa tem uma importância muito grande. Isso aqui é um exemplar da Folha do Embu, que é um jornal que foi fundado em 59 com o nome de Oemi Boy, que o primeiro dono do jornal foi o Sr. Anísio Dempacite, né, que é o nosso primeiro prefeito, e eu tive o prazer de escrever uma matéria para esse jornal sobre a imigração japonesa. E aí a gente constata na imigração a presença de japoneses em todos os grandes bairros do Embu. Então, o Pirajussara era uma colônia japonesa, lá se plantava. Você tem o Santo Eduardo, era uma colônia japonesa. Né? Santa Teresa era um bairro de imigração japonesa. Então, se conhece como Embu hoje, grande parte dele começou a ocupação, depois dos centenas de anos jesuítas e tal, a ocupação mais extensa do território foi pela imigração japonesa, por isso que eu acho importante citar isso. Eu fundei aqui no Embu, em 1985, um jornal chamado Fato Expresso, que durou de 85 a 2003 a versão impressa dele, e eu falei, né, no meu jornal de vários fatos históricos do Brasil e do Embu durante o processo. Esse aqui fala, por exemplo, da última área verde da Mata do Santa Teresa, que tem até hoje polêmica sobre isso, porque o governo do estado quer fazer uma grande obra habitacional lá. Esse aqui é mais interessante, assim, só da curiosidade, que fala sobre a vitória do Brasil na Copa do Mundo de 2002. E pouca gente sabe, mas o Cafu, ele jogava no campo do Irene, que é a divisa do Embu ali com o Jardim Kennedy. E o Cafu, ele frequentava um botequinho lá no Jardim Kennedy do Embu, né? E tem até hoje, tinha, né, um boteco lá que tinha as fotos do Cafu quando ele jogava na Várzea, né? E a gente descobriu isso através do nosso jornal. Outro foi
a eleição do Lula em 2001, né? Não, 2002, né? No final de 2002. Então, manchete do meu jornal da eleição do presidente Lula. Tá. Aqui uma outra curiosidade, foi uma das últimas edições que eu fiz, né, no Fato Expresso. Não, essa não é uma das últimas não, mas é de 2008, com todos os prefeitos da região onde o jornal circulava na época, 6 municípios, e o resultado da eleição. O jornal sempre buscava informação regional a partir de uma determinada época. Eu parei de fazer o jornal só no Embu para a gente dividir o jornal nas 6 cidades da região sudoeste. E esse é o Fato Expresso, né? Aí tem uma outra coisa que é muito importante, que é a Raquel Trindade, uma grande artista do Embu, filha do poeta Solano Trindade, ter lançado um livro sobre a aldeia de M'Boy pela editora Nova América. Mas aqui tem um fato interessante. Esse livro é uma prova de gráfica que a Raquel me deu de presente. Então, esse livro não é um livro que saiu, ela me deu de presente essa prova de gráfica. Estavam fazendo várias provas, ele é mais fino, tal, isso no ano 2004, se eu não estou enganado. E ela me deu, eu tive a honra de receber esse primeiro exemplar, ela autografou para mim. Esse livro não existe, nenhum exemplar, é o único que tem. Esse também é outra prova de prelo, da segunda edição, que até é interessante, porque aqui tem uma capa escura, que depois não foi feita essa capa, e aqui tem a capa que acabou sendo aprovada. Ou seja, o livro tem 2 capas, que era para a Raquel e a prefeitura tomar a decisão sobre qual capa seria adotada. E esse aqui é o exemplar que eu tenho, que ninguém tem, e Raquel Trindade usou muito, estudou muito a história do Embu. E por último, nos documentos que estão aqui, esse livrinho que eu ajudei a editar, que eu trabalhei na Câmara, que é a Lei Orgânica do Embu, que é a reforma da Lei Orgânica. A nossa Lei Orgânica era no final dos anos 80, depois acho que 1990, se não me engano, que teve a Constituinte de 88, o Brasil teve a Assembleia Nacional Constituinte, e se fez a nova Constituição do Brasil depois da ditadura. E aí os municípios tinham que fazer a Lei Orgânica. Mas em 90 fizeram a Lei Orgânica do Embu, e até 2008, quando a gente fez a reforma, não havia uma nova lei orgânica. E essa lei é muito legal, porque eu sou responsável técnico por essa lei orgânica que a gente fez, e o interessante dessa lei orgânica é que ela tem um capítulo muito grande sobre arte e cultura e a necessidade da preservação do patrimônio histórico e documental da cidade. Então aqui a lei orgânica garante a preservação do patrimônio histórico, em que pese as autoridades não estar implementando aquilo que a lei determina. E para encerrar assim essa parte, nós estamos aqui num ambiente que aqui é uma sala de aulas da igreja dos